Estamos de volta com a parte 2 do Metafritando Santiverme. Sim, estou aqui olhando para Vitor Santos, estou encarando Santiverme, estou olhando para todo o chat que acompanha a nossa gravação ao vivo e a principal diferença dessa parte 2 para a parte 1 é que agora contamos também com a presença do Barros. Salve! Salvem o Barros. Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Normalmente eu continuo sendo Gig e estou aqui com o Salvo de Barros. Fala galera, beleza? Quem fala é Metaforado de Barros, tudo bem com vocês? Se você não sabe do que está acontecendo, nós estamos no meio de uma quadrilogia muito especial, cujo nome é Metafritando Santiverme. Portanto, você está no vídeo 2 de supostamente 4, talvez um pouco mais, porque a gente não sabe o que vai ser necessário aí de acrescentar, mas no mínimo 4 vídeos estão garantidos. Esse aqui é o segundo. Vou pedir para a Duda colocar a thumb do primeiro na tela para você saber mais ou menos do que está rolando. E a gente continua se aprofundando na análise do Metaforando a respeito das mentiras absurdas do senhor Thiago Santiverme, que depois de 3 anos aí de tanto falar barbaridade, de espalhar mentira a respeito do Vitão, o Vitão finalmente decidiu responder, ok? Já vamos entrar no react em si, mas antes disso, recadinho de la firma. Chegou aqui em casa mais uma edição da Creative Box do nosso professor Thiago Spiked, e essa aqui tá forrada de coisinhas maravilhosas. Eu fiz um unboxing com a minha pequena Sarinha da edição Lápis e Grafite. Dá uma olhada como é que foi. Cara, chegou mais uma Creative Box linda. Você acredita que chegou mais uma caixa da sua criatividade, Sara? Você não acredita que isso tá acontecendo aqui, meu Deus? Então, sendo a edição Lápis e Grafite, a gente tem alguns itens absurdos aqui. E conforme vocês já sabem, a maneira como o professor Thiago Spiked trabalha, ele costuma colocar um valor agregado de produto na caixa que vale muito mais do que o valor da caixa é cobrado, tá? Então tem uma série de materiais aqui lindos, absurdos e possivelmente valiosíssimos. Tem coisa que eu não sei nem o que é e não sei nem usar. Mas assim que eu aprender, e que a dona Sara aprender também, não é, dona Sara? A gente explica pra vocês, tá bom? Então lembra que o link tá no primeiro comentário fixado. É claro que o Barros já facilitou a sua vida, deixando tudo aí certinho pra você, mas corre porque essa edição de Lápis e Grafite está com os dias contados. O professor costuma atualizar com bastante velocidade o catálogo da Creative Box, então se você ainda não garantiu a sua, não perca a chance de pegar essa edição por um valor descontado sensacional. Creative Box, muito obrigado, professor Thiago Spiked. Muito obrigado, incrível editora Cras. Perfeito, que bom que você voltou aqui conosco, porque o Vitão vai continuar aplicando o vermífugo. Eu continuo no canto superior direito, bonitinho. Vou tentar falar menos palavrão do que na parte 1, porque eu fiquei sabendo que a Duda teve que colocar muito pi. Não é mesmo, Duda? Justamente porque, olha, é difícil, tá? É muito difícil encarar este figurante aqui, né? Este legítimo NPC progressista e controlar a maldita da boca, da língua, né? Mas eu vou me esforçar, desculpa, tá bom, Duda? O seu trabalho nesse segundo fragmento aqui será com certeza muito mais simples, eu juro. Mas vamos seguir aqui. Você vê como as falácias vão se desmanchando, sim, né? Eu vou provar e mostrar pra vocês aqui. Mas aí a galera e ele não prova e não mostra nada. No vídeo dele, de fato, original, é só mentira. Você pode conferir, porque inclusive esta porcaria de material ainda tá disponível no canal dele. Agora, obviamente que o material de referência, a partir do momento em que o Metaforando postou, é o vídeo dele, tá bom? Então a gente vai reagir à íntegra, a gente já está reagindo à íntegra do Vitor, mas se mesmo assim você quiser, né? O grosso pra consulta tá lá no canal Metaforando, beleza? Que gosta desse cara vai falar, pô, mas qual é o problema do cara vender curso ou do cara propagar aí uma pseudociência? Tá na moda agora querer brigar com quem vende curso também, não tá podendo, em breve não vai poder se vender mais porra nenhuma na internet, que vai aparecer algum gracioso moralista falando, ai, mas onde já se viu? Vocês perceberam? Estamos atravessando uma onda de falso moralismo insuportável, né? A suposta guerra contra as bets,
grátis. Agora também os vendedores de curso não podem vender curso. Muito cuidado, tá bom? Cuidado com a regra que você caga, porque ela pode voltar pro seu rabo amanhã. Isso é uma coisa também só, tem nada a ver com o vídeo, mas é pra gente se orientar. Isso aqui não faz mal pra ninguém. Não faz mal pra ninguém é o caralho. Tem esse cara aqui, ó, Felipe Heydrich. Ele foi acusado pelo ex-senador Magno Malta. Esse é um caso interessante onde simplesmente o senhor Tiago Santiverme não respeita a cronologia dos fatos e tenta imputar ao Vitor a culpa de algo que simplesmente, né, é anacrônico. Não faz o menor sentido. Porque perceba. O otário lá que ficou chupando as bolas do Bolsonaro a campanha inteira e não ganhou nenhum cargo. O Magno Malta disse na tribuna do Senado que o Felipe abusava do próprio enteado. E disse, inclusive, que tinha provas disso aí. E junto com o Magno Malta, a esposa do Felipe também estava acusando ele de pedofilia. E aí foi lá o Metaforando analisar o caso. E ele é muito espertinho, porque ele nunca pega um caso que acabou de acontecer e grava um vídeo no outro dia. Ele espera ver a opinião da sociedade, da internet sobre o assunto. E aí... Você vê que isso que ele acabou de descrever seria o contrário de ser um espertinho. Porque se o Vitor fosse um espertinho, ele pegaria o assunto na emergência. Todo mundo que cria pra internet sabe que quanto mais rápido você soltar o vídeo, mais chance você tem dele viralizar e de você conseguir mais visualizações e curtidas por conta da exclusividade do assunto. Então é o contrário. O Vitor espera o assunto acontecer e as informações se desdobrarem justamente para não falar besteira. Então não é esse papo merda do Santiverme aqui de ele espera para ver o que a sociedade tá falando. Não, ele espera porque o trabalho é sério, é um trabalho de estudo, de análise e ele precisa de tempo hábil para gerar conteúdo que faça sentido em cima do assunto. E foi o que aconteceu nesse caso também. E mais uma vez, ele já rotula. Você percebe que o cara tá a todo momento, ele não traz uma evidência. Mas, Vitor, nesse caso especificamente, esse comentário dele não tem nem lógica. Porque na internet, para você se beneficiar, é o contrário do que ele descreveu. Quanto mais rápido você for, melhor. Ok? Pode perguntar para qualquer criador. Que não é ciência, ele não traz uma evidência do porquê que não funciona, etc e tal. Ele tá a todo momento apenas tentando imputar rótulo em mim e más intenções em mim. O cara tá a todo momento tentando me julgar, né, fazendo estratégia de homem, mas não prova nada, não tem evidência do que ele fala. Mas vamos seguir. Ele tá falando do Felipe Heydrich, tá? Faz um vídeo sobre, que é meio que pra corroborar com que as pessoas já estão falando e acreditando já que seja a verdade. E aí ele fez... Mentira, tá? Isso aí é simplesmente improcedente. Uma análise do cara e da mulher dele, e aí na análise ele falou que o cara realmente estava mostrando sinais ali de mentira, indicando que ele era realmente culpado. Guardem bem essas falas do Santinelli. Okay. Vocês vão ver que como esse cara é mentiroso para um caralho. Ele disse que eu falo que tem sinais de mentira e que o cara é culpado. Guardem bem as palavras desse sujeito. Esse cara, o Felipe, foi preso, apanhou na cadeia, se fudeu pra caralho lá, e aí depois foi considerado inocente em primeira e em segunda instância. Vejam bem. E tu acha que o Metaforando fez algum vídeo lá falando sobre o ocorrido? Claro que não. Veja a forma que o Santinelli... É importante a ordem cronológica, tá? Conta. Eu vou lá, faço um vídeo do Felipe Heydrich, digo que ele tem sinais de mentira, digo que ele tem sinais de culpado, faço esse vídeo. Depois do meu vídeo, o Felipe Heydrich é preso, apanha na cadeia e depois ele é inocentado e eu não comento nada. Foi isso que o Santinelli deu a entender. Porém... E sabe o que refuta o Santinelli? A verdade. É fácil refutar o Santinelli. É só mostrar a verdade. O meu vídeo sobre o Felipe Heydrich foi feito apenas após o Felipe Heydrich ter sido declarado inocente. Brincadeira? Tanto que no começo do vídeo eu vou lá e falo que o Felipe Heydrich é inocente. Eu falo exatamente. Vocês entenderam que o Santiverme tentou passar a informação, né? Aspas, a impressão de que graças ao Metaforando, o cara talvez, né, por conta do vídeo, justamente trazer uma mensagem que ia ao encontro da opinião popular e tal, talvez o Metaforando tivesse influenciado na prisão e em tudo de ruim que aconteceu na vida desse cara. Vocês entenderam? Só que uma coisa acontece depois da outra. Percebeu isso aqui, não? Isso. O Felipe chegou até a ser preso de forma preventiva. Ó, tá vendo? O vídeo do Metaforando é depois da prisão e soltura do cara. Janeiro. Recentemente, Felipe Heydrich foi declarado inocente por falta de provas. Você tá entendendo? O assunto já tinha passado. O cara já tinha sido preso e o cara já tinha sido solto. Só então o vídeo do Metaforando vem à tona e ele traz as informações com a análise dele. Percebe? Enquanto o Santiverme tá tentando insinuar que por conta do vídeo a situação do cara teria se agravado.
Quer dizer, ele tenta responsabilizar o Vitor por um crime. Basicamente é isso que ele tá fazendo. Ele, a situação toda é uma armação de sua ex-mulher, Bianca Toledo, contra ele, movida principalmente por interesses pessoais. Ó, essa frase que tá no meu chat aqui agora, e que inclusive se você for olhar esse vídeo do Metaforando, tem ela lá também curtida e talvez até fixada. Refutar o Santiverme é fácil, difícil é rir das piadas dele, isso é um clássico, né? Essa frase faz todo sentido, inclusive biológico, mas a gente precisa se ater um pouquinho mais ao nível de maldade desse cara, tá entendendo? Ao quanto que ele tá cagando pra verdade, ele pouco se importa, porque ainda é uma figura que tem certa atração entre os jovens dinâmicos. Ainda tem idiota que escuta o que esse cara fala, mesmo depois do debate do Vilela, que foi recentemente aí, né, o auge da imbecilidade. E financeiros. E essa acusação toda da Bianca Toledo, E o né? Vitor novinho, hein? Cabecinha de cebola. Ó aqui, ó. O Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Contra o Felipe Heydrich é uma acusação muito curiosa, chama muito a Vem atenção só o bigorrilho aqui, ó. e alguns pontos merecem ser ressaltados aqui. Ela o acusa de ter feito várias coisas, porém não há prova do ato libidinoso. Mesmo Bianca Toledo morando em uma mansão, conforme o próprio Felipe diz, não há um registro de câmera de segurança mostrando qualquer coisa que incrimine ele. Inclusive o próprio Você percebe que o conteúdo do vídeo do Vitor é totalmente o contrário do que o Santinelli falou ali? E obviamente qualquer um poderia ter ido atrás do vídeo do Metaforando e ter checado que tudo que o Santiverme estava falando era verdade. Mas no auge do cancelamento, bicho, no meio do linchamento em praça pública, poucas pessoas botam a bola no chão e vão atrás da verdade. Tanto que o Vitor foi aí bicudado muito por conta dessa besteira aqui também. Felipe Heydrich foi inocentado por falta de provas. A besteira eu digo a mentira, né? E em momento nenhum, você pode entrar no vídeo agora e pesquisar, em momento nenhum. Eu falo que o Felipe Heydrich está demonstrando o sinal da mentira ou o O sinal vídeo de permanece lá pra quem quiser ver, tá? culpado. Para mostrar para vocês o que eu tô falando, eu transcrevi o meu vídeo inteiro, Ah lá. tá certo? Todas as minhas falas do vídeo são Tá certo? Lembra o professor Olavo, esse jeito do Vitor, olha, tá certo? transcritas aqui em texto. E agora eu vou pesquisar se eu falo sinal da mentira, sinal de culpado. Veja bem, então tá aqui, ó. Nem sinal da mentira e nem sinal de culpado. Tá certo? Eu não falo nenhuma dessas falas. Você vê como o Santinelli é desonesto, cara? É. Você vê que bicho Filha da desgraçado, puta, desonesto, mentiroso. O cara Perdão, Duda. fala que eu afirmo que o sujeito tem sinais da mentira. Eu Desculpa. não falo isso em momento nenhum do vídeo. O cara fala que eu afirmo que o sujeito tem sinal de culpado. Eu não afirmo em momento nenhum do vídeo. O cara diz que eu faço o meu vídeo. Por conta do meu vídeo, o Felipe Heydrich é preso. E depois que o Felipe Heydrich é inocentado, eu não falo nada sobre isso. Que absurdo. Sendo que a ordem é exatamente o contrário. Sim. Eu só fiz o vídeo depois que o Felipe Heydrich foi inocentado e eu afirmo que ele é inocente. No começo Não do é meu... muito triste perceber que se isso tivesse sido dito 3 anos atrás, talvez o Santiverme não tivesse crescido tanto que ele cresceu? Porra, Vitão, a parte imperdoável com relação a você, tá? Diante de toda essa situação aqui que se formou, cara, é o lance da demora, né? Mas conforme eu já te disse na parte 1, e digo pra você que tá me ouvindo, eu me identifico, eu me sensibilizo particularmente com a postura do Vitor, porque eu também deixei de responder um monte de cancelador, filha da p... Porque em 2021, 2022, a gente tava ali, né, no auge da lacração e preocupado mesmo com as consequências e a mídia toda progressista. Você sentia que você não tinha a mínima chance de restaurar a sua imagem e o seu nome, sabe? Então, às vezes, era melhor ficar quieto e tentar salvar o que sobrou. Mas é triste, né? Porque uma figura dessa daqui se criou em cima dessa situação com o Vitor e hoje a gente lida até hoje com as consequências da merda toda, né? O vídeo. Se você, assim como a E cambada é de foda porque você percebe o quanto que tava fácil refutar ele, né? fracassado que segue o Santinelli, vê o vídeo dele e acredita nisso, olha o perigo que é pra mim. Olha o perigo que é pra mim, cara. A galera acha que eu faço aí, um vídeo é pra isso aí. atacar um cara e por conta do meu vídeo uma pessoa foi presa. A impressão que dá, você vendo esse vídeo do Santinelli, é exatamente isso. Você vê o perigo que pode ser. Imagina uma pessoa Sim. vendo um negócio desse, Sim. ouve isso aí, acredita no Santinelli, sai na rua e me tromba. Ô, Metaforando, não, eu sei que é o cara que faz vídeo e os
outros vão presos, então a pessoa vai, ela me ataca. Eu recebi muito ataque virtual, ameaça inclusive de ser atacado fisicamente, mas como é tudo um bando de militante frouxo como o Santinelli, nenhum deles nunca fez nada fisicamente contra mim. Só ficou na Mas poderia ter feito, tá? Graças a Deus que não fez, mas você não sabe o poder de influência que um idiota tem na internet mentindo e falando besteira. Quantas pessoas já foram vítimas de crime, né? Linchadas, já tiveram as suas vidas destruídas e até finalizadas por conta de mentira de outras pessoas na internet. Porra, cara, não seria o primeiro caso, tá entendendo? Então, graças a Deus que não aconteceu nada com o Vitor, com a família dele e, né, ainda bem, nada disso, nem perto disso. Mas poderia ter acontecido, porque um cidadão desse aqui, eu tô me esforçando muito pra não xingar este... Ele fez de novo! Perdão, desculpa. Eu tô tentando não xingar, né? E xingar menos, falar menos palavrão, que eu sei que o YouTube não gosta. Mas esse cara, ele tem um canhão gigantesco pra espalhar mentira, pra espalhar lorota, pra difamar, entendeu? Então ele não calcula o tamanho da merda que ele tá criando pra vida do outro. Internet mesmo. Mas você vê o perigo, cara? Como que isso pode chegar num ponto de escalar pra uma violência pelo cara tá contando uma série de mentiras? Sim. Esse é o nível, essa é a má intenção desse sujeito. É isso aqui, cara. São essas mentiras que eu escuto há 3 anos que esse ser humano desonesto conta sobre mim. E como eu falei pra vocês, basta mostrar a verdade que você vê que o cara tá contando uma mentira atrás da outra. Então assim, ou o Santinelli não viu o vídeo que ele fala, que eu fiz sobre o caso do Felipe Heiderich, ou ele viu o vídeo, viu que eu não falo aquilo que ele falou e decidiu mentir apenas de má fé. Então, o cara... É porque ainda tem a questão de que pode nem ter sido ele mesmo, né? Pois é. Porque diante da imagem que o Santiverme tem na internet hoje, não é difícil você olhar pra esse cara e simplesmente suspeitar que talvez ele seja só um avatar, tá entendendo? Ele é uma figura que serve pra um tipo de militância específica que quer que essa mensagem seja propagada. Você tá entendendo o que eu tô falando? Talvez tudo que esse cara manifesta na internet, nesses vídeos, e essa merda que ele tá falando aqui, mentindo a respeito do Vitor e tal, não seja nem sequer a opinião dele. Talvez ele esteja brifado, talvez ele esteja roteirizado, talvez quem botou isso aí pra ele falar soubesse que é mentira. Porque ele me parece um sujeito de um nível intelectual tão limitado que não seria assustador, certo? Se os próprios roteiros não fossem feitos por ele mesmo, tá entendendo? Porque é óbvio que esse vídeo que ele tá apresentando aqui foi roteirizado. Esse vídeo é feito em cima de algum material e tal, obviamente. Agora, será que o ponto de partida desse roteiro não verificou para perceber que justamente o Vitor tinha falado o contrário? A ordem cronológica das coisas estava invertida? Porque parece muito mais maldade de alguém, né, do que burrice do apresentador. Foi burro porque não viu aquilo que ele criticou? E aí, é burro ou é mentiroso? Ou ele agiu de má fé e foi mentiroso? Deixo pra vocês aí escolherem qual das duas opções. Se é que foi ele, né? Foi ele, quem foi? Foi burrice ou foi mentira? Mas vamos seguir aqui. Vamos ver o que mais que ele tem de argumento. Esse daqui até agora a gente viu que é tudo mentira. Dessas obras de microexpressões faciais para ajudar os policiais ali, a pegarem criminosos. Atrás dele ali parece o Kibiloco, né? Quem que é esse senhor? Desculpa, viu? Por aí. O que o Vitinho não fala é que em 2013 o escritório de responsabilidade... Tá vendo? Existe um roteiro. Supostamente alguém foi atrás das informações, mesmo estando tudo distorcido, né? Tudo tá cagado. Do governo dos Estados Unidos liberou um relatório maravilhoso que mostrou Olha o relatório aí, se liga. Apenas 0,6% das 61 mil abordagens baseadas em expressões e microexpressões, essas porra aí, em passageiros suspeitos resultaram em prisões. 0,6% de 61 mil. Guarde as palavras do Santinelli, o que o Vitor do Metaforando não fala, né? Que utilizaram lá um sistema de análise de comportamento com base em comportamento não verbal e prendeu poucas pessoas, né? Guarda as palavras do Santinelli, a gente já volta para isso. Vamos seguir aqui. E em 2017, a União Americana pelas Liberdades Civis publicou um relatório que eu vou até ler como está escrito na íntegra, tá? Não são palavras minhas. A abordagem e observação comportamental foi baseada em viés, ciência fraca e lixo. E observação ciência fraca e lixo. Tá.
Vamos lá. Você lê como tá escrito, na íntegra, tá? Mas vamos ler na íntegra mesmo, né, Santinelli? Porque ele tá colocando ali, né? Ciência é lixo, né? Baseado em junk science, né? Vejam a fala dele. Tava escrito na tela o Junk Science, tá? Caso você fique na dúvida de onde o Metaforando tirou, tá aqui, ó. And based on Junk Science. Eu tô frisando isso porque eu sei que o Vitor vai bater muito nesse termo. Já assistiu o vídeo uma vez, ok? Então é importante você saber que consta na tela original do Bonito. Bonito aqui tá afirmando Junk Science. Ele tá colocando ali, né? Ciência é lixo, né? Baseado em junk science, né? Vejam a fala dele. 0,6% publicou um relatório que eu vou até ler como tá escrito, na íntegra. Na íntegra. Então, supostamente, nesse tal relatório, você teria que encontrar, se é na íntegra, certo? O termo Junk Science. O relatório, então, está dizendo que microexpressões faciais, comportamento não verbal, etc., é junk science. Vamos abrir esse relatório. Vamos lá, Santinelli. Eu e você, mano. Vamos abrir esse relatório e vamos ler na íntegra mesmo. O relatório de fato. Vamos lá. Bom, então o relatório que ele está se referindo é esse relatório aqui, tá certo? Debunking the TSA's Behavior Tá certo. Protections Program. Bom, segundo o Santinelli, esse relatório, ele diz que comportamento não verbal, ciências, microexpressões faciais é junk science, é ciência lixo. Bom, então vamos dar um Ctrl F e vamos procurar o trecho que o relatório fala isso, né? Junk... Poxa, mas não aparece, cara. Junk Science. Desse aqui é o relatório, cara. Mas você percebe que o termo não é localizado, entendeu? Não. Ele tá buscando no relatório e o termo não tá lá. Aparece, né? Íntegra, tá? Não são Isso palavras. porque ele utilizou o trecho do relatório na íntegra. Palavras do Santiverme. Palavras minhas. A abordagem e observação comportamental foi baseada em viés, ciência fraca e lixo. E lixo. É assim que microexpressão facial. Seus leite, ó. Não, peraí, cara, o relatório tá aqui, mas não aparece junk science em lugar nenhum. Sabe por que não aparece? Porque junk science, esse termo junk science, foi uma postagem, uma matéria falando sobre esse relatório, postada no blog TechDirt, que é um Então quer dizer, quem preparou o roteiro dele nem foi na fonte da informação. Foi num artigo enviesado de um portal que achou, né, por bem utilizar o termo junk science, tá entendendo? Então ele não foi na origem, né, no ponto de origem, onde é que tá o relatório, não. Ele pegou ele ou quem fez o roteiro, pegou esse pedacinho na internet. blog de tecnologia. Então veja bem, o Santinelli afirma que o relatório, um relatório governamental, chama microexpressões faciais e todo o comportamento não verbal de junk science. Sim. Eu estou com o relatório aberto aqui, a gente está aqui pesquisando, dando um Ctrl F, e não, simplesmente não existe esse termo junk science. Só que aí, da onde que ele tirou isso? Pois é. De um blog, de uma matéria de um blog. Você vê que o cara nem se deu ao trabalho de ler o relatório que ele usa para me atacar. E o próprio relatório que ele usa... Não, nem ele ou quem preparou o roteiro, certo? Porque se o material de texto foi preparado por outra pessoa, essa pessoa também não leu. Clamando que esse relatório afirma que microexpressões faciais são junk science, são ciência lixo. Então, o chat tá dizendo aqui, ô Vitor, e a outra possibilidade talvez seja até mais viável, tá, irmão? Não é que a pessoa não leu, a pessoa leu, né? Viu que não tinha, mas achou por bem. É que, assim, chat, é um relatório longo, sabe? Eu não sei se a pessoa teria tanto trabalho, entendeu? Às vezes é só... É uma mistura de preguiça e maldade, eu sei, mas não deve ter lido porra nenhuma mesmo, cara. Estão vendo aqui, o próprio relatório não afirma isso. Mais uma vez eu provo que o Santinelli é burro ou ele é mentiroso e mau caráter, desonesto. Porque ou ele não leu e foi ignorante, ou ele leu, sabia que não tinha esse termo aqui no relatório, mas quis mentir mesmo assim. Nessa eu vou de opção A, tá bom? Não leu e foi na preguiça misturada com... E o Vitinho não fala. O Vitinho não fala, tá? O Então Vitinho, a intimidade, né? eu não falo isso aí que ele vai dizer agora. É que em 2013, o Escritório de Responsabilidade do Governo dos Estados Unidos liberou um relatório maravilhoso que mostrou que apenas 0,6% das 61 mil abordagens baseadas em expressões e microexpressões, essas porra aí, em passageiros suspeitos resultaram em prisões. 0,6% de 61 mil. Ou seja, não deu para detectar se a pessoa estava realmente mentindo, enfim, não deu para prender gente usando microexpressão facial. Logo, microexpressão facial é pseudociência.
E aí nós temos uma falácia da ampliação indevida. Exato. Né? Ou uma falácia do espantalho. Porque eu vou te dizer o seguinte, cara. A princípio, eu nem entendi se o Santiverme estava tentando insinuar que isso é bom ou ruim. Porque se na opinião do Santiverme é 100% horóscopo, né, 100% mentira, esse 0,6% de pessoas que teriam sido apreendidas, vamos usar esse termo, por conta disso, estariam sendo presas equivocadamente, certo? Porque seria algo baseado numa pseudociência mentirosa. Agora, não é nesse sentido que ele apresenta a evidência. Ele está apresentando a evidência como algo que funciona num percentual muito pequeno. Mas aí entra a questão da falácia da ampliação indevida. Por quê? Primeiro porque, assim, 0,6% de 61 mil pessoas não é um número tão pequeno assim, cara. São mais de 300 casos, tá entendendo? Então muita gente foi pega na mentira por conta dos métodos, por conta da aplicação, tá entendendo? Mas vamos lá. Enfim, que é basicamente quando você distorce o argumento original para um espantalho, para que você possa bater no espantalho e clamar que refutou a tese original. Pois é. Então veja bem, quando ele mostra esse artigo, ele vem com a seguinte premissa, né? Eu nem sei se ele vai falar ela aqui, mas eu sei de quem ele está copiando esse artigo e a premissa é a seguinte: microexpressões faciais não dá para detectar mentira, né? Tentaram detectar na pesquisa de aeroporto ali e tal, no relatório utilizado em sistemas de segurança no aeroporto. Não deu certo, logo microexpressão facial é pseudociência. Sim. Isso é uma generalização e um espantalho. Ó, essa explicação do Vitor é fantástica. Presta atenção, por favor, tá? É a mesma coisa que eu falar o seguinte: medicina é a ciência que estuda as doenças, tá? E a cura das doenças. Porém, a medicina até hoje não descobriu a cura do câncer. Logo, a medicina é pseudociência. Você entendeu? Tá vendo como eu estou recortando É exatamente a mesma coisa, cara. O fato de que a medicina não consegue curar todos os tipos de câncer não torna a medicina uma pseudociência. O fato de que, né, a análise das expressões e todos os nomes técnicos e que você já sabe, não serviu para condenar todos os casos que foram analisados, não tem como você descartar todos os estudos, toda a parte científica, todo o embasamento, décadas e décadas de análise, e o fato de que o corpo, né, tá falando o tempo todo, portanto caberia leitura e interpretação. Você joga tudo no lixo simplesmente porque ele ampliou uma falácia, porra. Pedaço, eu pego uma meia verdade para fazer uma extrapolação, para criar um espantalho, eu tenho que pegar o contexto completo. Medicina estuda a cura das doenças, mas também estuda a prevenção, tá certo? Perfeito. Por isso que mesmo se ela não descobre a cura para determinadas doenças, ela ainda é considerada, obviamente, ciência, porque ela também atua na área de prevenção. Muito bom. Em outras áreas. É literalmente a mesma coisa com microexpressão facial. Sim. Poxa, não deu para aprender gente com microexpressão facial. Tá, mas e todo o resto de microexpressão facial? E principalmente o ponto Cara, principal. é literalmente a mesma coisa. Microexpressão facial, expressões faciais, tá certo? O fenômeno que acontece no nosso rosto, ou no resto do nosso corpo, enfim, porque quando a gente sente uma emoção, várias áreas do nosso corpo determinam, né, demonstram vários sinais. Não sou nem eu que estou dizendo isso. Isso é explicado em diversos livros, você pode pegar uma referência acadêmica, que é o Princípios de Neurociência. Ele deixa bem claro pra gente lá no capítulo de emoções que quando uma emoção primária é processada no cérebro, você ativa 3 grandes áreas, né, de maneira instintiva. A sua musculatura esquelética, por exemplo, músculos da face, a sua musculatura visceral, por exemplo, quando você fica com medo, você para de peristaltar, a garganta seca, né, musculatura interna. Sim. E a sua área endócrina. Então, por exemplo, quando você fica com medo ou com raiva, você vai secretar cortisol, noradrenalina. Então, essas mudanças que ocorrem, a microexpressão está associada a isso. O comportamento não verbal está associado a isso. O que a gente fala no Metáfora desde sempre é que, quando você sente determinada emoção, aquilo vai ser visto por diferentes sinais e talvez, né, também uma microexpressão facial. E aí, porque alguém não conseguiu prender gente lá nos Estados Unidos, tudo isso aqui é invalidado? Claro que não. Isso é simplesmente um argumento falacioso, uma falácia de espantalho. Sim. Tá certo? Até porque em vídeos aqui do canal eu já falei inúmeras vezes que não dá para detectar mentira por nenhum sinal e muito menos por microexpressão facial, que não existe sinal da mentira. Eu já falei isso aqui. Por que eu falei no começo do vídeo que não existe detector de mentiras humano? Simples, porque não existe músculo da mentira. Não existe músculo 2017. da mentira. Se a pessoa comprimiu a boca, mentiu. Todo novinho, de cabelo curtinho, barba feita, né? Todo menino falando exatamente
exatamente aquilo que agora, né, sei lá, 2017, se essa parada que ele tá refutando agora foi 3 anos atrás, 2022. Então quer dizer, 5 anos antes ele já afirmava que não servia justamente para bater o martelo com relação à mentira. Tá entendendo? Ele já havia respondido isso há muito tempo atrás. Se a pessoa olha pro lado direito, pra cima, ela tá fabricando, não existe isso, cara. Não tem estudo científico nenhum que comprove essa teoria. Ele mesmo tá dizendo, percebe? Se você olhar pra um lado ou se você olhar pro outro. E o chat tá dizendo que ele parece o Matheus Solano, né? Que inclusive é aquele ator, se não me falha a memória, interpreta muito bem personagens gays. Tô falando besteira, chat? Eu não tenho certeza, tá? O menino aqui, ó, War 2000, a gente grava ao vivo, tá? De acordo com ele, este rapaz cuja mensagem tá sumindo, mas eu tenho ela aqui, tô olhando pra ela, o meu querido War 2000, que é um dos nossos viewers e assinantes, ele paga o meu salário nesta caralho aqui, ele diz que o Santinelli não é burro, ele só é mau caráter mesmo. Ele faz um vídeo batendo em alguém, a pessoa faz um vídeo refutando, ele ignora, é um modus operandi, tá? Deixa passar um tempinho, ok? As pessoas esquecem que aquela merda que ele falou foi respondida e ele faz o mesmo vídeo, ele faz isso mesmo, tá? Ele já fez isso algumas vezes. Batendo novamente em tudo que ele falou no primeiro vídeo, só que já foi refutado. Ele finge que não foi refutado e continua afirmando a mesma bosta. Isso é verdade. A mesma coisa ele bater em alguém no Twitter e bloquear a mesma. Coisa que ele faz o tempo todo. Ele bloqueia no Twitter e continua falando da pessoa, que é um traço de covardia esse, né, inconfundível. Isso é uma parada que acontece o tempo todo. Então, assim... Mas eu entendo, tá, o que o War 2000 tá falando aqui. Eu entendo que talvez não seja burrice e seja muito mais maldade do que burrice. Mas é uma combinação das duas coisas, irmão. Porque, convenhamos, hegemonia. Você viu o jeito que ele escreveu? Danilo Gentili, inclusive, deu muita risada. O cara não é, assim, nenhum pensador, sabe? Ele tem realmente problemas perceptíveis de conexão das ideias, né? E dicção. Puta que pariu, nem se fala. E é o que? Agora é o... Fala, vamos lá. Você tá mentindo ou você tá falando a verdade. Não existe músculo da mentira. Ó, você ouviu o próprio Vitor dizendo não existe músculo da mentira. Caralho, tava escrito na tela, né? Então, assim, eu entendo que o Santiverme é um ser humano extremamente maldoso, mesmo porque uma boa pessoa jamais se venderia em tal nível, que hoje, convenhamos, né? Ele é um arauto do que o nosso movimento político tem de pior. O cenário político tem de pior. Então, assim, por ter se entregado dessa forma a pior parcela, a pior militância política que existe hoje, que é, né, certas nuances do movimento progressista, ele já revela logo de cara que ele não é uma boa pessoa. Isso é uma parada óbvia. Que ele é mau, né, que ele é uma pessoa vil, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, combina com a estupidez, sabe? Ao mesmo tempo, é uma combinação, assim, demoníaca, né, cara? A pessoa é burra e ela é do mal, sabe? Então fudeu. Pra esse cara não... Esse é o tipo de pessoa que vence na vida. Vence 1000 aspas, tá? Vence, cresce, ascende, né? Vai pro inferno depois, mas entendeu? Quando eu falei sobre microexpressão facial no canal, uma das primeiras vezes que eu fiz uma definição técnica, eu não falei que era microexpressão facial é uma ferramenta de detectar mentira. Eu falei o quê? Eu falei que tem associação com expressões emocionais. São as expressões faciais emocionais. As expressões faciais emocionais, então, podem ser definidas como contrações musculares momentâneas que atingem um score de combinação por utilizar determinados músculos e geram, assim, a informação emocional experienciada pelo indivíduo naquele Mas são muitos indicativos. Isso aqui é um negócio sério, tá? momento. Em diversas ocasiões eu já E além de ser um negócio sério, é super interessante, ok? Porque as análises, não é à toa que os vídeos, na época em que ele foi cancelado, o Vitor, tinham um alcance absurdo, né? Mas a quem... isso é uma parada que agora eu vou reagindo, eu vou pensando as coisas, né, cara? É desesperador. Normalmente a mentira é um artifício de quem? Da esquerda. Puta, já entendeu onde eu quero chegar, não? A quem interessaria,
ok? Descredibilizar um canal que pega situações de confronto. Você tá entendendo onde eu quero chegar, Chad? Quem seriam os interessados em desmoralizar, descredibilizar um canal que pega, por exemplo, uma situação de confronto que nem essa que tá na tela agora? O Otávio Mesquita, né, o velho louco, e a menina aqui que, porra, difamou até o Danilo Gentili no meio da cagada, no meio da trairagem que ela orquestrou, né? A quem interessaria desmontar um canal que encontra traços de comportamento que revelam inverdades, que revelam... Sabe? Quem é o maior interessado na manutenção da mentira? É isso que eu tô tentando dizer. É a esquerda, cara. Por que a esquerda odeia o Elon Musk? Por que a esquerda odeia as notas de comunidade do Twitter? Porque desde que isso foi estipulado, foi estabelecido, eles simplesmente perderam o controle da narrativa. Então percebam que olhando, né, parando de focar na folha e se afastando um pouco para olhar a floresta inteira, não só a árvore, você vai perceber que o Vitor Santos e o canal Metaforando eram agentes desinteressantes para a esquerda. Eu nunca tinha pensado nisso. Agora todas as peças se encaixaram. Acabo de ter uma revelação incrível. Tá entendendo? Se é um canal que bate de frente com a mentira e que combate narrativas esquerdistas, porque na maior parte do tempo eles estão mentindo, é óbvio que eles vão tentar demolir esse cara. É óbvio que existe um interesse. Você tá entendendo? Puta que merda, cara. Então foi isso que aconteceu. Será que foi isso que aconteceu? Saúde. Falei, já conversei com advogados aqui no canal, já conduzi entrevistas dizendo exatamente... Porque o Vitor funcionava meio que como uma nota de rodapé, sabe? O canal do Vitor funcionava, as pessoas procuravam um Metaforando pra ver a análise dele, e normalmente a análise dele, por ser técnica, por ser neutra, acabava entregando o fato de que normalmente a pessoa mais à esquerda tá mentindo. Caralho, cara. Quantos vídeos será que o Metaforando fez que deixou a esquerda brasileira puta? Fala pra mim. Quantos vídeos será que ele fez? Porque normalmente esses caras, eles atacam de maneira coordenada. E isso alimenta ainda mais a minha teoria, ok? De que esse coitado aqui é 100% brifado. Talvez ele seja só um avatar mesmo. Que microexpressão facial, comportamento não verbal, não dá pra se usar de maneira determinante em casos... Talvez ele seja só um microfone, entendeu? De prisão. Alugadíssimo. Por exemplo, não dá pra você prender uma pessoa porque ela contraiu o canto da boca. Eu já falei várias vezes aqui. E o Santinelli fala que eu não falei isso. Novamente, ou ele não viu o meu conteúdo pra fazer essa afirmação, ou ele viu, sabe que eu já falei isso aqui e decidiu ignorar. Sim. Novamente, burro ou mentiroso. Né? Mas vamos seguir aqui. Vamos seguir daqui a pouco, Vitão. Você é incrível e essa foi a parte 2, tá bom? Nós estamos aqui, né, controlando o tempo, medindo os esforços e tentando te gerar um conteúdo atrasado, mas que traga algum tipo de reflexão interessante. Essa parte 2 aqui ficou melhor que a primeira. Eu, pelo menos, gostei mais das conclusões que tirei, tá bom? Mas me fala no comentário o que você tá achando. Clica na curtida, faz toda a diferença. Barros, obrigado por mais um Metaforido. Tamo junto e até a próxima Metaforada. Alguma coisa, meu bem? Nada a declarar. Vai ter 4 partes ou vai ter mais? Ah, meu amigo. Por enquanto, assinamos o contrato da quadrilogia. Eu vou terminar esse vídeo do Vitor em 4 partes e, né, o que vem depois a gente vê depois. Semana tá boa? Tá gostando de Coração de Fósgo? Tá gostando do Metafritando Santiverme? Estude inglês. Com o método BioA do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.